Ao vivo, estamos em vivo, como diria, em vivo, como diria. É isso, já passei bastante aqui do horário. Deixa eu ativar aqui. E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui a nossa live, né? E também o nosso vídeo. Hoje vamos tratar aqui de eleições. Deixa eu colocar aqui, compartilhar aqui a segunda tela. Vamos tratar aqui de eleições brasileiras. Deixe-me aqui, pronto. Começar a fazer aqui alguns reacts e ir para aquilo que a gente quer falar, que são as eleições, né?
Vamos começar aí com o seu Nicolas Ferreira. Aí essa cara de Kiko. Vamos ver esse vídeo de campanha que ele colocou. Só deixa eu colocar aqui. Isso. Olá, meu nome é Nicolas Ferreira e eu sou candidato a deputado federal. Tá. Nicolas, mais sorriso, produção. Entre senhora, entre trabalhador, precisa de mais populismo, tá? Parou, está tudo errado. Você acredita nisso? Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora o controle está nas suas mãos. Nossa, R$ 12? Acho que não vai dar. Só fazer um negócio aqui antes. Deixa eu compartilhar aqui o link com a galera. Deixa eu. Aqui. Como é que posta aqui pelo Instagram, hein? Pô, eu queria ter que tirar o telefone dali. Aí é tiste. Deixa eu ver, tá aparecendo aqui meu Instagram pra vocês. Opa, vamos pôr ao vivo aqui, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Aqui acho que não tá aparecendo, né? Aí é tiste. Deixa eu ver, tá aparecendo aqui meu Instagram pra vocês. Opa. Não, legal, tá Vamos pôr ao aparecendo. vivo aqui, ao vivo, ao vivo, Então, ao vivo, ao estamos só vivo. vendo a cara de, Aqui acho que de... não tá aparecendo, né? Aí é tiste. Deixa eu ver, tá aparecendo aqui meu Instagram pra vocês. Deixa eu mutar aqui, né? Que senão vai ficar ruim. É isso, primeira live a gente vai aprendendo a fazer as coisas aqui, né? Enfim, cara, eu meio que. Eu vou fazer aqui e é isso. Bom, tá. Vamos lá. Dia 16 de agosto de 2026. Isso significa que as eleições começaram e que os nossos Instagrams hoje foram bombardeados por artes de chat GPT, por um monte de vídeos de campanha, de jingles de campanha, de vários conteúdos sobre eleições e que pelos próximos 45 dias nós iremos conviver muito com esse assunto que é a política. Nós vemos aí de alguns anos, alguns bons anos, onde a internet tem sido um fator decisivo para política, para
virar voto, para as pessoas propagarem ideias e propostas, né? Alguns lados acusam os outros de fazer o uso deliberado disso, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle prévio das autoridades. Outros lados só conseguiram se eh, destacar por conta das redes sociais. E agora a gente tem visto meio que um país que está acostumado a saber e a perceber essas campanhas, a entender essas campanhas por meio principalmente das redes sociais. Nos últimos anos, em todas as eleições, milhões e milhões de reais foram gastos com impulsionamento de redes sociais. Eu até imagino que a Meta e as empresas que eh, controlam, né, as redes sociais e esperam pelas eleições em todo o mundo, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, pelo mercado ser gigantesco, para que bilhões e bilhões de reais sejam gastos com impulsionamento de rede social, sejam gastos e nós tenhamos o aumento do engajamento. Inclusive, este ano, o Instagram, a Meta, o TikTok devem estar rindo à toa. Primeiro porque no Brasil nós tivemos a transmissão da Copa do Mundo no YouTube, que foi recorde gigantesco, né, para o YouTube, para o Google no caso, né, mas também de engajamento gigantesco dali nos provedores, né, as redes sociais de várias empresas de transmissão, ali engajaram bastante e conteúdo Copa do Mundo é, assim, um conteúdo bem, bem valioso, né? E agora, eleições. Então, só para a gente ter esse preâmbulo aí, né, de eleições, hoje nós fomos bombardeados com isso. A gente vai ver algumas coisas e a gente vai começar com esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira. Ele tá com a carinha meio aqui do Kiko, né, do Chaves, nesse frame. Vamos começar então. Olá, meu nome é Nicolas Ferreira e eu sou candidato a deputado federal. Corta. Nicolas, mais sorriso, produção. Entre senhora, entre trabalhador. Precisa de mais populismo, tá? Parou, está tudo errado. Você acredita nisso? Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora, Primeira coisa aqui, né? O Nicolas já tenta fazer você se ambientar como alguém que é protagonista dentro desse cenário político, né? Então ele já meio que sai dessa caixinha de campanha eleitoral dos últimos anos e ele já coloca ali você dentro dessa campanha dele, né? controle tá nas suas mãos. Nossa, Agora ele vai R$ 12, acho que não vai colocando. dar. Já reparou o que tá dando pra comprar com R$ 100 hoje em dia? Como sustenta uma família assim? Bom dia, bebida. Cara, hein, moço? Hoje não, companheira. Não dá pra aceitar isso. Peraí, filho. Quantos anos você tem? 16 só, roubei só pra comprar cervejinha. Que cervejinha o quê, cara? Me devolve isso aí. Sabe por que continua acontecendo isso aqui? Que a turminha do Paz e Amor ama defender a vítima da sociedade. Seu presidente, enquanto o brasileiro trabalha pra pagar conta. Aqui, todo mundo foi eleito pra poder falar em nome do povo. Mas quando a gente tenta fazer isso, alguém sempre tá pronto pra apertar o botão censura. Antes de qualquer mandato, existe uma história. Eu vim de uma casa simples. Hoje, sou marido, sou pai. Foi dentro de casa que eu aprendi que poder não é mandar nos outros. É responder pelo que você faz com ele. Quando eu conto a minha história, tem gente contando seu dia. Nicolás, você vai conseguir colocar tudo isso no vídeo? Tá tudo no site. Quem quiser é só conferir meus discursos, meus projetos, emendas, tá tudo lá. Fundo eleitoral? Tá de sacanagem, né? Isso aqui. Imagina o que dá pra fazer com 5 bilhões de reais gasto em saúde, segurança, educação. Pois é, eu acho que agora tá claro qual lado que eu vou lutar. O seu. Tem gente acompanhando cada passo que eu dou, esperando só uma oportunidadezinha pra me tirar daqui. E por isso, dessa vez, não é só sobre ser eleito. Tem coisas maiores em jogo. Porque se tentarem me tirar daqui, eles não estão apagando apenas um deputado. Ele gosta, né, desses vídeos de fundo preto, é interessante. Eles estão tentando calar você também. Meu número, você já sabe. 2222. Vamos juntos mudar o Brasil, para não ter que mudar do Brasil.
É um vídeo muito bem produzido, muito bem feito. É, parabéns aí à campanha do Nicolas. Acho que colocou o dedo na consciência e eu confesso que eu já tinha assistido um pouco anteriormente, né? Ele elege aí um inimigo comum, né? Que é o PT e o Lula, e coloca também o Alexandre de Moraes aí como objeto de censura, né? Dos políticos. Então, é um vídeo muito bem feito, sim. Acho que é um vídeo decente. E o Nicolas é um cara que tem sido, é, digamos que é difícil fazer uma análise assim fria, né, sobre a trajetória do Nicolas. Ele é, fala bastante, e tem uma oratória muito boa, mas eu ainda gostaria de ver mais ação, né? É uma pessoa que tem ali um entendimento da realidade, digamos assim, um pouco mais eh, aprofundado, ele é um pouco mais inteligente do que a maioria das pessoas que compartilham o mesmo campo que ele, mas talvez não seja tão honesto, para não dizer outra coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver então aqui. Prendendo todo mundo. Lulinha. Todo mundo. Que acha que é dono de uma favela ou de uma. Eu fui aqui na Universidade Federal de São Bernardo. E fui lá ver meninas e meninos, filhos de metalúrgico, estudando engenharia espacial. Ó, tinha E bastante eu gente, hein? perguntei quanto custa uma menina por ano aqui Bandeira do nessa Brasil. universidade. O reitor falou 20 mil reais. Sabe quanto custa um preso na cadeia aqui em São Paulo? 35 mil reais. E o menino na universidade custa 20. Qual é a lição que eu posso dar para esses que não pensaram no futuro? Seus ignorantes, é que investir em educação é muito mais barato do que investir na cadeia para prender essas pessoas. Então nós temos que evitá-lo de virar bandido. Esse aqui é um tema que muito me apetece, porque vindo da educação e sabendo da precariedade do ensino, e não por conta do investimento, mas por conta da qualidade, por conta da seriedade, por conta daquilo que é mais importante dentro da administração do ensino. Nosso Brasil investe bem, né? Tem bastante dinheiro para educação, não falta investimento. O problema é realmente a gente desviar boa parte desse dinheiro para lugares que a gente nem imagina aí que tá indo, né? Então, é complexo falar um pouco sobre isso, né? Ainda mais com, ainda mais com o Lula, né? Que tá aí há tanto tempo dizendo, falando o mesmo discurso. Dando oportunidade. Vou dar uma travadinha aqui. Até aqui na live deu. Também. Pô, mas. Quando são crianças, adolescentes. Eita. Tem um problema aqui. É isso. Pelo menos vocês me ouvem, né? Só não me veem. Para que a gente possa criar um outro. Legalzão aí, hein?
É, isso aí. O que aconteceu foi só que a bateria do telefone acabou, então a câmera foi de vez. E pelo visto aqui também, a internet não tá lá essas coisas, mas Do país, vamos um continuar país vendo mais Papai civilizado. Lula. Deixa eu colocar aqui só pra. Aqui. Eu, quando era presidente, tinha o Marco Tomás Bato como ministro da Justiça. Nós queimamos e pegamos quase 500 mil armas do povo. O povo devolveu mais de 500 mil armas. Sabe o que eles fizeram? Eles distribuíram, venderam mais de 1 milhão de armas e venderam, Alckmin, 1 bilhão de balas. Essa gente fala em segurança. Quem é que ficou com esse 1 bilhão de balas, Alckmin? Foi o dono de casa ou é o crime organizado que, travestido de boa vontade, foi comprar revólver, pistola, fuzil para continuar matando gente e fortalecendo o crime organizado? Enquanto eles pegaram, em mandato deles, 1 bilhão de reais do crime organizado, nós pegamos a dar de 35 bilhões de reais do crime organizado, porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar com a indústria do crime sofisticada. É fácil matar o bandido numa favela. Agora o cara que manda está no apartamento de cobertura. O cara que manda está morando no condomínio. E nós precisamos acabar com esse para poder acabar com o de baixo. E nós vamos trabalhar duro. Nós vamos trabalhar duro. Se for aprovada a PEC da segurança pública, que o Alcolumbre mandou para a comissão ontem. Se for aprovada a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo da Vila. Peraí, vamos lá. Ele tá querendo ir pro quarto mandato. E agora que ele vai criar o Ministério da Segurança Pública? Pô, Lula, me ajuda aí, cara. Pô, se você vencer essas eleições, significa que vão ser só sobre o seu governo. Ah, voltei ali, ó. Só sobre o seu governo vão ter sido 16 anos. Fora os 2 anos da Dilma, 18, 20 anos, praticamente. E agora que você vai criar o Ministério da Segurança Pública, o crime, ele já não era, ele já não acontecia nesses outros 16 anos? Me ajuda aí, Lula. Mais pobre, e que tem quadrilha que manda na vila. Tem quadrilha que aporrinha a vida do povo. E nós vamos libertar o povo, prendendo todo mundo que acha que é dono de uma favela. Agora, esse discurso é interessante. Porque eu acho que outro candidato viralizou falando sobre da forma como o Lula. Gente, é impressionante. E assim, não considere que eu estou fazendo defesa de candidato nenhum, mas é porque a gente vive num país. Oh, meu Deus, a câmera se foi de novo. O dispositivo tá quente, é brincadeira, né? E nem tá quente assim. Oh, Jesus. Problemas técnicos. Na verdade tá sem a bateria, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou é, trocar aqui, ficar um pouquinho ruim por enquanto, mas deixa. Vou ficar um pouquinho ruim minha câmera por enquanto, mas deixa aí. Vamos lá. O que eu tava dizendo? Cara, é assim, até o Lula tá com discurso de direita. Do bairro pobre. Por isso eu quero criar o Ministério de Segurança Pública, mas primeiro eu tenho que mudar a Constituição. Eu tenho que mudar a Constituição. Não pode criar o Ministério de Segurança Pública se não. É, a Constituição não permite hoje que crie o Ministério de Segurança Pública, é isso? Eu vou até pesquisar isso aqui porque eu não sei, né? A Constituição
proíbe Ministério de Segurança Pública no Brasil? Vamos ver. Então, aqui não, a Constituição Federal não proíbe a existência de um Ministério de Segurança Pública. Na verdade, a estrutura da Constituição permite que a União organize sua administração e tenha ministérios para tratar das políticas, inclusive segurança. Ele já não tá conseguindo falar mais nada com nada, né? Já não tá conseguindo falar mais nada com nada. É impressionante a capacidade dessa pessoa, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem o discurso do Flávio. Das famílias, um abraço, obrigado. Bom dia, Brasil. Eu quero começar dando os parabéns para cada um de vocês que está aqui hoje, dando exemplo para os seus filhos, sendo orgulho dos seus pais, porque todo mundo que está aqui, todos nós não vamos desistir do nosso Brasil. E a gente está aqui hoje, ocupando a rua. A gente está em um lugar onde o atual presidente da República não pode pisar, porque é alguém odiado pelo povo. É um presidente da República que está deixando de legado o sofrimento, a perseguição, a incompetência e a corrupção. Eu sei que vocês estão aqui olhando para mim nesse momento e lembrando de uma pessoa. Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. E eu tô aqui com toda a humildade. E quem que é o Pelé e o filho do Aceitando Pelé? essa missão que o presidente Bolsonaro me passou. Porque eu tenho a convicção que há um propósito de Deus para o nosso país. E eu sei do tamanho da minha responsabilidade. E eu estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu estou mais do que preparado para enfrentar esse sistema podre. Porque hoje o Brasil olha para Brasília com nojo. Você tá usando colete. Tá todo mundo contra mim. Ó, esse cara aqui é o mesmo que fazia a tradução em libras na campanha do Jair em 2018. E colocaram ele aqui atrás de uma bandeira do Brasil, ó. Aliás, a bandeira do Brasil atrás dele, né? Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada Bolsonaro. E eu sempre digo... Quem é que tem medo da palavrinha mágica chamada Bolsonaro? O Lula, que venceu o Bolsonaro? Flávio, é isso que você tá querendo dizer? A esquerda não teme o Bolsonaro. Que não... Aliás, só um comentário aqui. Eu posso dizer quem realmente teme o Bolsonaro, Flávio? Aqueles que precisam do Bolsonaro para se eleger. Aqueles que sem o nome Bolsonaro não conseguem se eleger. Esse sim temem o Bolsonaro. Desculpa, eu não fiz uma crítica mais enfática ao Lula, porque eu acho que ladrão a gente não deve nem colocar na disputa. Mas agora, o seu campo da direita, ele é um campo que tem tantos canalhas, tantos oportunistas, que é necessário fazer uma crítica mais enfática. É necessário fazer uma crítica mais enfática. Ninguém teme o Bolsonaro. Somente aqueles que dependem do nome dele para ser eleito. Como é o seu caso, Flávio? Como é o seu caso? Precisa ter medo de Bolsonaro. Só precisa ter o quê? Ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca... Aí você viu?
Você viu o que aconteceu? Ali, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui 10 segundos. Olha aqui. Respeito, Olha aqui. Olha aqui. Vazio. Vazio. porque Olha hoje lá. todo mundo Aí vê trocaram, ó. Cortou pra ele. que Bolsonaro Pra não mostrar. nunca foi ameaça Sai para a daí, democracia. Muito pelo contrário. Nós sempre fomos o último obstáculo aquele lá tinha para que mais esse gente, país ó. não virasse uma ditadura de uma vez por todas. E hoje o presidente Bolsonaro Eu vi que eles tinham falado que tinham 8 mil, de 8 a 9 mil pessoas na praia. Vale contar também quem não estava no comício? Fica aí a pergunta, né? não pode estar aqui com a gente. Mas como a televisão está aqui transmitindo, e o que está acontecendo aqui hoje em Copacabana vai passar na televisão para todo o Brasil. Eu quero, junto com vocês, Ah, não. mandar um recado. Imaginem que o presidente Bolsonaro está nos vendo nesse momento. Então vamos homenageá-lo. Um homem de bem, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado. Flávio, a sua campanha vai se apoiar de fato no nome do seu pai e na figura de seu pai. Que tipo de homem é você, cara? Você não tem bolas? Cara, pelo amor de Deus, sabe? Como é que você acorda todos os dias, se olha no espelho e ao invés de construir a sua própria história, você vai se apoiar no nome do seu pai, cara? As pessoas que estão aí, Flávio, são pessoas que não estão aí por causa de você, cara. As pessoas que estão aí, elas estão aí por conta do seu pai. E muitas enganadas ainda por uma mentira gigantesca que a sua família conta e que faz questão de alimentar na cabeça dessas pessoas. Você é uma farsa, você trai intelectualmente todas essas pessoas que estão aí. Não é? Cantando assim: volta Bolsonaro! Coitado dessas pessoas, gente, coitado. Se alguém me perguntasse qual é o Claro, eu tô assistindo no... Aí é paia, né? Eu tô assistindo na conta do... Pera aí. A conta que não tá premium. O que que eu fiz, né? Eu vim pra um YouTube que... É... Aí, ó. Vamos ver aqui, eu tava mais aqui pra frente, né? Obrigado, meu amor, te amo. Já te Aí falei que coloca uma você musiquinha não é pra a sensibilizar a mulher que tá galera. do lado de um grande homem. Você é a minha espinha dorsal. Uhum. Sem você eu não A cara conseguiria dela. ficar de pé todos os dias e enfrentar as dificuldades e desafios para trabalhar pela isso aqui é nossa tortura, pátria pelo amada amor de Brasil. Deus. Obrigado. Meu Deus, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Nossa pátria amada. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus, a bandeira dos Estados Unidos. Existe uma bandeira dos Estados Unidos. E de Israel aqui embaixo. Amada Brasil, obrigado. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Ele colocou uma música evangélica. Vou tentar continuar. Eu vou tentar continuar. Meu Brasil, o atual Ai, meu Deus. E ele colocou música pra comover. governo é um governo que briga com todo mundo, Agora ele vai falar mal do Lula. mas briga com quem está longe. Briga com países que estão a 10 mil quilômetros de distância da gente. Briga com países que estão em outro continente. Mas o atual governo não briga com ladrão de celular. O atual governo não briga com traficante. Não briga com estuprador. Não briga com assaltante. Não briga com assassino. Eu
brigar por você. Cara, não parece que ele tá no, num culto da Lagoinha? Porque você que anda na rua hoje com medo, escondendo o seu celular, anda na rua olhando pra trás, E a bandeira dos Estados Unidos. Toma-lhe bandeira dos Estados Unidos, vira-latas. pra ver se tem alguém te seguindo. Você que anda de carro, quando para no sinal, fica olhando nos retrovisores pra ver se alguém vai vir pra te assaltar. Nós perdemos a nossa soberania. Nós hoje não temos mais soberania sobre o nosso celular. Não temos mais soberania sobre o nosso carro. Não temos mais soberania sobre a Fica falando de soberania com falta de segurança. sua bolsa. Você não tem mais soberania hoje sobre a sua... Não, tá, cabe, mas assim. Ele meio que tá tentando juntar o discurso do Lula com o discurso do Renan no mesmo balaio, assim, sabe? sua casa. Não tem soberania na sua rua. Não tem soberania sobre a sua vida. No atual governo, que ainda corta a verba das Forças Armadas. Mais de 4,2 bilhões. E é um dinheiro que foi cortado para proteger as nossas fronteiras. Os fuzis continuam entrando pela fronteira do Brasil com a Bolívia, assim como as drogas, que vem parar aqui no Rio de Janeiro, vão parar no Amazonas. Eu te pergunto, quem tem soberania aqui no Complexo do Alemão? O governo ou o Comando Vermelho? Sem comentários. Um governo que não tem a capacidade e não tem também a vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil. Não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território. Ou está fechado com crime organizado, ou é muito incompetente. É, não é só o governo que tá fechado com crime organizado, né, Flávio? E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou resgatar a soberania do Brasil, porque eu vou tratar PCC, Comando Vermelho e milícia como organizações terroristas. Essas pessoas que moram aqui numa favela no Rio, que é dominada pelo Comando Vermelho, ou você que é do Ceará e tá me ouvindo, e mora no bairro de Morada Nova e teve que deixar sua casa junto com a sua família, porque o Ah, pelo amor de Deus, cara, isso que é revoltante. Comando Vermelho mandou você sair de casa. E você não tinha pra onde ir, teve que ir pra casa de um parente, pra casa de um amigo, ou ir morar na rua. E pior, o governo do Ceará ainda pagava, ainda escoltava com a polícia o caminhão de mudança de quem tava deixando a sua casa. Pra essas pessoas que acreditaram que Lula traria esperança pro povo brasileiro. O que era esperança virou medo. As pessoas em situação de rua que Cara, ele consegue ser pior do que o Jair. dobraram o número de pessoas, dobrou o número de pessoas em situação de rua durante o governo atual. Não, é Pessoas sério, que têm isso que aqui é dormir uma em cima de um tortura. pedaço de Isso aqui é uma papelão, se enrolaram tortura. com Isso, assim, isso aqui, pro meu intelecto, é de uma desonestidade gigantesca. Eu não consigo olhar pro Flávio e sentir que o que ele tá falando é de verdade, cara. Eu vejo só um cara genérico aqui. De verdade, de verdade. Esse discurso dele é um discurso genérico. E eu vou falar assim, de uma pessoa que em 2018 viu o Jair e, de certo modo, via verdade nas coisas que ele falava. Depois a gente viu que não, mas quem olha pra esse cara e fala assim, eu vou votar nesse cara, é uma pessoa que, desculpa, tem uma inteligência muito ínfima. Nada nesse cara soa verdadeiro. Nada. Nada soa verdadeiro aqui. Nada. Nem o jeito que ele pega. Nem esse relógio. Olha só. Ele tenta usar o relógio. Ele tenta emular o pai em tudo. Então o cara aqui que vai fazer a tradução em Libras é o mesmo. muitas vezes sob chuva, a esperança para eles virou frio, virou humilhação. Aquelas mulheres que acreditaram que o governo do PT ia protegê-las. O que dizer para uma mulher que acreditou no PT e foi abandonada, que foi assassinada por um vagabundo covarde só pelo simples fato de ser mulher? O que falar para essa mulher, que é uma das mais de 6 mil mulheres que foram assassinadas durante o governo atual? Para essa mulher, a esperança virou morte. E as pessoas da classe média que acreditaram no PT e hoje estão devendo, não conseguem pagar a prestação do celular. A cada 10 palavras dele, 9 é o PT. Não consegue pagar a prestação de uma moto do carro. Para a classe média que acreditou nesse governo, a esperança virou dívida. O Lula é o caloteiro da esperança. Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui?
nesse governo. A esperança virou dívida. Olha lá. Ah. Flávio, deixa eu falar uma coisa. Os meus alunos do quarto ano, eles conseguem fazer um discurso sem olhar a cola na mão. Gente, de novo, olha isso aqui. A gente realmente vai colocar, ó, Estação de uma moto do carro. Pra classe média que acreditou nesse governo. A ó, esperança virou dívida. acabou, sem mais o que falar. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha aqui, olha aqui. Um cara que não sabe o seu próprio discurso. Esse é o cara que a gente vai colocar lá na presidência da República? Esse cara te representa? Esse cara te representa? Aí você pode falar assim, não, não, mas eu também teria dificuldade. Cara, nós estamos colocando em segundo lugar nas pesquisas eleitorais um cara que não sabe concatenar uma frase, um cara que não sente de verdade as coisas que ele tá falando, um cara que ele propõe proposta de chat GPT, um cara que queria dar telefone para todas as mulheres. Essa é a proposta dele. Aí você pode falar assim, não, mas tá vendo aí, ele falou que o crime organizado, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é dele. Não é dele. Sabe qual que é a pauta dele? Derrubar o PT. Para que a família dele assuma novamente o poder e para que ele possa se livrar dos escândalos que estão chegando nele. Do Banco Master, do Worcaro. O pai dele que tá preso porque tentou golpe. E este cara não faz o mínimo que é decorar um discurso. E a gente quer de fato colocar esse cara lá para representar a nossa nação. Isso é revoltante, cara. É revoltante. O Lula é o caloteiro da esperança. Cara, Pessoal, salva-vida. Estão avisando que tem uma criança se afogando aqui na praia, por favor. Salva-vidas, guarda-vidas que estiverem ouvindo. Por favor. olha lá. Agora sim, agora alguma coisa de verdade apareceu nesse discurso dele. Eu tô vendo aqui já 13 minutos de discurso. A primeira coisa verdadeira que eu vi foi esse pedido de ajuda pra uma criança se afogando. Tem uma criança se afogando ali. Tem duas crianças se afogando. O mar tá revolto, gente. Vamos evitar abusar. Já estão a caminho? Surfista. Não, aí o que acontece? A campanha vai lá e filma. Cara, você tem protocolo disso em todos os lugares do mundo. Assim, eu tô revoltado já com esse negócio aqui. Fórmula 1, quando tem um acidente grave, não grava o acidente. Eles tiram a câmera de lá pra não mostrar na televisão. Futebol, quando tem alguma lesão grave, alguma coisa, aconteceu lá com o Musiala no Mundial de Clubes ano passado, não grava. Olha só. E aqui, o que eles fizeram? Primeira coisa, colocou a câmera no menino afogando lá. Se tiver aí, surfista, entra na água. O pessoal guarda-vida tá a caminho já. Isso aí, tá aproveitando a desgraça dos outros. Parabéns Né? aos nossos bombeiros aí. Parabéns aos guarda-vidas aí. Legal, hein? Legalzão. Agora sim. Agora vamos voltar no Flávio. Quem me garante que ele não colocou esses meninos aí pra afogar pra não ter holofote, né? Nada do que ele faz é de verdade, gente. Ele não sabe nem o que fazer, ele tá em cima do negócio aí. Eu não queria estar aí, gente. Ele não sabe o que quer fazer. Essa eleição é sobre qual caminho nós queremos escolher para o nosso Brasil. Exatamente.
o caminho da prosperidade que eu vou oferecer ao povo brasileiro, ou o caminho das trevas com o atual governo. Hoje, todos olham para o atual governo e enxergam a cara do atraso, enxergam a cara de ideias velhas, enxergam a desesperança e a enganação. Foi a última vez que o Lula enganou o povo brasileiro, porque em 2026 o Brasil vai vencer! E não vai ser com você. E pronto, é isso. Voltamos para o início do discurso. Estamos na rua para derrubar o PT. O PT, aquele que nós mesmos levantamos. A nossa família. Por que você não fala isso, Flávio? Mas o povo brasileiro está sofrendo na mão desse atual governo. Imagine a situação, o povo brasileiro endividado como está. São mais de 80 milhões de famílias, de pessoas Sabe quem que não tá endividado? endividadas. Se coloca no lugar de um pai e de uma mãe que tem R$200 contadinho para ir no mercado com a sua filhinha. Bota o leite no carrinho, bota o arroz, bota o feijão, bota uma fralda, bota o sabão em pó. Gente, isso aqui é tortura. Não é possível. Não dá, né? Isso aqui não dá, né? Olha. Já que a gente pegou a íntegra aqui do discurso do Flávio, vamos ver se a gente acha a íntegra do discurso do Renan. Vamos aqui. E aí eu prometo voltar também no do Lula, tá? Íntegra, Renan. Eu tinha visto aqui. Íntegra, Renan Santos, discos. A gente tem aquele completo, né? Aqui, ó. E passo a palavra agora para aquele que vai nos liderar em todo esse processo, o futuro presidente da República Federativa do Brasil, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Quero ver quem tá lá atrás. Fala mais alto. Boa tarde! Pois é, amigos. Quis a história que eu estivesse aqui, nesse mesmo lugar, 22 anos depois de eu me frustrar em fazer política aqui nessa faculdade, nesse lugar em que eu aprendi boa parte das coisas que eu implementei junto com este cara aqui, junto com todos os nossos amigos que fundaram o Movimento Brasil Livre, que derrubaram o governo, que fizeram oposição, que construíram o partido. Uma parte disso foi em grande medida aprendida aqui. E nós temos que aprender a nos apropriar do que é nosso. Disseram que esta faculdade aqui seria um local proibido para colocarmos os nossos pés. Não apenas colocaremos os nossos pés, como somos donos dessa faculdade e verdadeiros legatários de todas as lutas que realmente importaram no Brasil. Somos nós os verdadeiros legatários. Uma parte importante dos estudantes daqui lutaram contra a escravidão. Haviam aqui muitos filhos da elite que eram a favor da escravidão e outros tantos eram contra a escravidão. Daqui saiu boa parte da luta abolicionista. Em 32, nessa mesma praça aqui, foram convocados jovens para a guerra contra o regime totalitário que estava surgindo naquele momento. Anos depois, foi aqui, inclusive, nesse parlatório, que se discursaram exigindo o retorno ao Estado Democrático de Direito, o famoso discurso do professor Goffredo. E hoje, o que nós tivemos, a última semana, foram estudantes absolutamente infantis,
com uma cabeça muito pequena, tentando impedir o futuro de acontecer. Eles estavam tentando o futuro e nós somos o futuro. Eles estavam tentando o futuro, tentando negar o aspecto mais glorioso que nosso futuro terá, que é a construção que nós faremos, que é a transformação que nós vamos fazer no nosso país, que é tirar esse país dessa decadência, dessa pasmaceira, dessa tristeza, dessas listas horrorosas em que a gente figura internacionalmente, listas de cidades mais violentas do mundo, listas humilhantes em que nossa população mais jovem não consegue sequer falar e competir na própria língua com línguas de outros países, porque os estudantes de outros países têm boa educação e nós não temos. A situação humilhante de um país que é obrigado a ter que escolher entre China e Estados Unidos para ver quem lhe tutela. Essa é a situação humilhante que a gente passa. Nós deixamos de ser o tal do Brasil, o país do futuro, para um país, em grande medida, de zumbis, de pessoas largadas às traças, das ruas aqui do nosso centro da cidade, tomados por usuários de crack. Eu vi agora zumbis no evento do Lula, um evento gigantesco. Milhares e milhares de pessoas, um mar de vermelho, lá no ABC. O Lula falava, a Janja cantava, e ninguém nem se mexia. Eram todos os famosos pelegos pagos por eles. Ao redor do estádio que eles contrataram, ônibus e mais ônibus. Ônibus que trouxeram aquelas pessoas para um evento farsesco, um evento pequeno, um evento que as pessoas são obrigadas a ir para talvez ganhar algo no final. O evento do Lula é o retrato do Brasil que nós vivemos. Uma massa de pessoas tornada escrava, tornada zumbi, de um governo que lhe dá migalhas para eles justamente vestirem no momento da eleição sua camisa vermelha, apertarem aquele botão com o número 1 e depois o número 3, para que o Lula permaneça no poder. Não há nada mais significativo do Brasil tornado zumbi do que aquele maldito comício organizado por aquele maldito bêbado e a sua maldita esposa, naquele maldito local onde eles começaram no final... Pausa aqui. Vocês conseguem perceber o que é um discurso feito por alguém de verdade? Para além de qualquer posição política, gente. Aqui eu não estou falando sobre isso agora, nesse momento. Nós vimos os 3 discursos. Menos o do Lula. Eu prometo voltar no do Lula. Para ser justo aqui. Consegue perceber na voz desse cara a seriedade, a firmeza, a verdade, a postura dele. Gente, longe de qualquer paixão. E eu falei aqui, e repito, em 2018, quando Bolsonaro estava discursando nos seus palanques, a maioria das pessoas sentia verdade nas coisas que ele dizia. A gente olhava e dizia, esse cara me representa. Esse cara tá falando as coisas que eu acredito. Estou falando do Bolsonaro em 2018. E a gente sempre esperava a próxima vez que ele iria abrir a boca. Porque, de fato, o anseio que nós tínhamos era representado por ele. Ao Bolsonaro foi dado a chave do governo brasileiro, para que ele pudesse, lá dentro, nos representar. E a história nós já sabemos. Mas dos 3 discursos que nós vimos aqui, o Renan, de novo, muito preparado, é possível perceber verdade na sua expressão facial, nos seus movimentos, naquilo que ele construiu. Nada aqui é feito de algo pouco. Tudo aqui precisou ser preenchido, ser colocado tijolo por tijolo. Tudo aqui precisou de alicerce, trabalho, dia, sol. E só quem tem esse tipo de discurso são as pessoas que viveram o processo de maneira completa, que sofreram durante esse processo, que têm chagas, que têm cicatrizes abertas por conta dos dias que se passaram. Vamos ver.
dos anos 70 a escravizar a nossa nação. Porque é isso que eles entregaram. Um país de joelhos, de pessoas escravizadas, mendigando Bolsa Família, mendigando um Vale Gás, mendigando uma energia elétrica. Isso não é o país que nós desejamos, não é o país que nós precisamos construir. Eu não consigo aceitar Não isso e eu mesmo. tenho certeza que vocês não conseguem aceitar. Vocês, prestem muita atenção. Vocês são o início de algo muito novo. Este nosso comício é o primeiro de muitos outros comícios que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, não só na cidade de São Paulo, mas ao redor de todo o país. E um será maior do que o outro. O que nós estamos detonando aqui é um processo, é um rastilho de pólvora, é uma fagulha que vai tornar o nosso país um país que desperta. Porque hoje ele não está desperto. Hoje nós somos uma nação derrotada, uma nação sem esperança e sem futuro. Uma nação em que as pessoas mais velhas nem sequer querem acompanhar as eleições, porque elas consideram que as eleições já estão dadas. Boa parte do Brasil antipetista já acha que o Lula ganhou. Porque É ele próprio verdade. tem no coração dele de que as escolhas que ele fez nos últimos anos, naquela família que eu nem sequer vou citar o nome agora, deu errado. Deu errado, como deu errado aquele evento em Copacabana, fingido, em que aquele candidato deles, que se colocou numa foto ridícula de sunga, cantava um funk no meio da praia de Copacabana. Sempre o maldito... Aliás, eles sempre reclamam do funk, dizem que eles são alta cultura, cristãos, patrióticos, mas na hora da campanha, tá todo mundo no funk. Na hora da cultura, na hora da campanha, estão todos eles comprando aqueles mesmos vícios. O que o Renan falou aqui agora é o que eu acabei de dizer. Não existe verdade em nada do que compõe o senhor Flávio Bolsonaro. Nada. Porque para ganhar voto, vale até vender a mãe. Vale até dançar funk. Vale até dizer que vai enfrentar o crime organizado. Vale até comer pastel com caldo de cana. Vale até usar a imagem do próprio pai. Vocês percebem o que eu tô querendo dizer? Os mesmos vícios que eles gostam de condenar. Eles são exatamente aquilo que eles criticam. Eles são um projeto de poder como fim em si mesmo. Eles não têm perspectiva de futuro. Eles não têm nada a agregar. Nós, brasileiros, não podemos, eu repito, ficar refém desses malditos. Nós não podemos aceitar isso. E tudo pode ser tão melhor. Tudo pode ser tão melhor se a gente destravar o nosso país. Já imaginaram se ao invés do maldito Flávio, formos nós ao segundo turno contra o Lula? Se você sente que seu cabelo tá ficando mais... Ah, pelo amor de Deus. Separei os vídeos aqui todos nessa conta. E passo a palavra agora para aquele que vai nos liderar em todo... E o primeiro pronunciamento nosso, já como vencedores das eleições, anunciando as primeiras reformas. Já imaginaram a queda na taxa de juros? Já imaginaram a chegada do investimento estrangeiro diante das reformas que nós vamos fazer durante a transição? Já imaginaram os encontros e as reuniões com chefes de Estado, em que o Brasil passa a ter um plano, em que o Brasil passa a definir como será a geopolítica global, porque agora, detentor das terras raras, ele vai negociar com alguém que vai se fortalecer militarmente e que vai fazer troca de tecnologia com os agentes externos, de modo a fortalecer, acima de tudo, o Brasil? Já imaginaram o medo das lideranças do PCC e Comando Vermelho tentando fugir desesperadamente para a Bolívia, para o Peru, para qualquer outra nação? Conseguem perceber uma coisa assim gritante nos três discursos? O Lula não tem propostas e precisa se alimentar do bolsonarismo. Flávio não tem propostas e precisa se alimentar do petismo. E os dois vivem nessa antropofagia, se degladiando. O fluxo de pensamento do Renan é que ele é perfeito. Expõe a realidade. Expõe a outra realidade. E diz, se nós tirarmos esses dois encostos, esses dois malditos, o que sobra é nós imaginarmos um país onde
nós podemos viver bem. Sabendo que o destino deles é ser preso ou ser morto se ficarem no Brasil? Já imaginaram um Natal diferente que vocês terão ao final do ano, quando as pessoas vão conseguir comprar melhor, quando as pessoas vão se encher de esperança, quando as pessoas passarão a planejar um ano diferente? Já imaginaram um Réveillon em que as pessoas vão gastar um pouquinho mais na viagem, sabendo que haverá emprego a partir de 2027? Já imaginaram o dia da posse, no dia 5 de janeiro de 2027, quando o chefe de Estado do mundo livre virão até o Brasil para poder assistir a nossa ascensão ao poder? Já imaginaram o primeiro voo no avião presidencial em que nós, eu com meu vice aqui ao lado presentes, iremos às primeiras cidades tomadas pelo crime organizado e com as forças policiais e as forças nacionais de segurança, já no dia 6 de janeiro, nós vamos devastar os primeiros inimigos, nós vamos tingir o chão de vermelho com o sangue desses vagabundos. É isso aí. Já imaginaram as filas de vagabundos se entregando, descendo morros, descendo cidades, abandonando periferias? Já imaginaram as festas das pessoas ao ver que aqueles que os escravizaram nos últimos anos se entregam como ratos ou morrem numa lápide largada que ninguém vai visitar? Já imaginaram os primeiros caminhões chegando, os primeiros tratores, as primeiras obras urbanizando essas favelas e levando dignidade para as pessoas que lá moram? Já imaginaram os tribunais que serão montados para julgar todos os crimes que foram cometidos nesses locais e que foram abafados ou sequer denunciados porque as moças, as crianças e os pais de família que lá moravam nunca tiveram acesso à justiça e a coragem, simplesmente porque poderiam ser mortos por denunciar um vagabundo desses? Já imaginaram os meses subsequentes em que o mundo passa a levar o Brasil a sério, em que o mundo passa a investir no Brasil, porque nós vamos alterar as nossas leis trabalhistas? E falo aqui diante da faculdade que mais lutou para manter a maldita legislação trabalhista horrorosa que nós temos. Já imaginaram os investimentos em infraestrutura, as ferrovias sendo terminadas, as rodovias escoando a produção da nossa agricultura, a chegada de indústrias das mais diversas, os novos contratos que nós firmaremos internacionalmente? Já imaginaram o PIB subindo? Já imaginaram a curva dos juros caindo? Já imaginaram todos nós, todos vocês fazendo planos? Você jovem, finalmente comprar um apartamento. Você o mais jovem, finalmente entrar numa faculdade decente. Já imaginaram que esse Brasil tá um compartilhamento de um meme no WhatsApp, tá numa divulgação, tá à distância de vocês, de um evento a mais que vocês participem, de um esforço a mais que vocês vão precisar fazer para que vocês possam convencer a massa de brasileiros desiludidos que acreditam que tudo isso que eu pedi para vocês imaginarem é impossível? Boa parte dos seus pais e avós consideram tudo isso que eu falei aqui impossível, porque foi ensinado para eles ao longo dos últimos anos que imaginar que o seu país pode ser diferente é impossível. E o que eles fizeram? Eles desistiram.
As gerações mais velhas desistiram e capitularam. E eles foram empurrados a isso, porque a dificuldade de viver, tomado pelo que há de pior na liderança, os fez parar de acreditar. São tantos Alcolombres, são tantos Arthur Lira, são tantos dessa gente suja, dessa gente baixa, dessa gente que participa de todos os escândalos possíveis, dessa gente que gosta de se abraçar com todas as prostitutas, com todos os bandidos e corruptos dessa nação, em todas as piscinas, em todas as orgias, em todas as surubas, em todas as festas amaldiçoadas usando o nosso dinheiro suado. Estes caras que nos comandam em Brasília fizeram... Aí um pouco do discurso dele. Realmente voltar no do Lula, né? O que eu farei? De quanto você precisa emprestado? Muito. O início da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi onde tudo começou, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Opa. Prendendo todo mundo, todo mundo. Prendendo todo mundo. Esse cara já tá ansioso. Deixa eu pegar aqui. Nosso país começou a mudar aqui em São Bernardo do Campo. E seguiremos juntos com aquele que em 1979 liderou de novo para dizer que gostam de mim. Mas toda vez que você participa de um evento importante, você sempre tem que lembrar das pessoas que te ajudaram a construir essa caminhada e que não estão mais aqui. Eu poderia lembrar 3 intelectuais, em nome de todos os intelectuais que ajudaram a criar esse partido. Eu poderia lembrar o nosso querido companheiro Florestan Fernandes. Eu poderia lembrar do nosso companheiro Sérgio Buarque, pai do Chico Buarque de Holanda, que ajudou a gente. Queria lembrar do nosso querido companheiro Antônio Cândido, um dos grandes intelectuais que esse país produziu. E queria lembrar do meu companheiro Marco Aurélio Garcia, que andou comigo praticamente todo esse período, até morrer. Quando a Dilma era presidenta, ele teve um infarto. Eu quero lembrar de pessoas como Chico Mendes, que morreu em 1978. Eu estava de férias e peguei um avião para ir no enterro do Chico Mendes. Eu quero lembrar da Margarida Alves, uma mulher que foi assassinada em 1983 porque defendia os direitos dos trabalhadores rurais em Lagoa Grande, na Paraíba. Eu quero lembrar do Wilson Pinheiro de Souza, dirigente sindical rural na cidade de Basileia, no Acre, que morreu assassinado por um fazendeiro. E pela morte do Wilson Pinheiro, eu fui no enterro à noite e eu disse uma frase em cima do caixão dele. Eu estou cansado de chorar a morte em cima de cadáveres de companheiros assassinados pelo latifundiário. E disse, está chegando a hora da onça beber água. A gente não quer mais chorar. No dia seguinte, os trabalhadores mataram um fazendeiro que era um suspeito de ter matado um sindicalista. E eu fui condenado a 3 anos e meio de cadeia, porque eles disseram que aquela frase minha era feia para os trabalhadores matar. Uma bobagem, uma mentira, como tantas mentiras que contaram sobre mim nesses 47 anos de A alma mais honesta desse país, né, gente? Pelo amor de Deus. trajetória política e luta minha. Pois bem, eu quero dizer para vocês que aqui Ajuda aqui, né? não está uma pessoa que simboliza tudo que eu sou na vida, que é a minha mãe. Ah, ele chorou. Minha mãe morreu em 1980. Eu estava preso por conta da greve de 41 dias e aqueles companheiros que vieram Rapaz. me abraçar do sindicato, todos estavam comigo. Eu estava preso. A minha mãe não sabia que eu estava preso, porque a gente não queria contar para ela. O doutor Tuma era o delegado-geral da Polícia Federal. Toda semana ele me liberava, depois das 10h30 da noite, eu vinha na Paulicéia, em São Bernardo, visitar minha mãe e voltava para a cadeia. E quando ela morreu, ele permitiu que eu viesse no enterro da minha mãe. Você veja a diferença. No tempo da ditadura militar, um delegado de polícia permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro da minha mãe.
E é engraçado, né, como eles praguejam essa ditadura militar, né? Agora, no regime democrático, um juiz, um ministro, que eu indiquei, não permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro do meu irmão Vavá. Numa demonstração de que os homens não são medidos por épocas. Os homens são medidos pelo caráter. Eu vou dizer uma coisa, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Esse discurso do Lula é mais verdadeiro que o discurso do Flávio. Pela dignidade, pela criação que ele teve de berço. E eu devo, então, a minha vinda aqui, hoje, em agradecimento a dona Lindu, que é responsável por tudo que eu sou na vida. Uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Uma mulher que veio de Pernambuco para encontrar com o marido em Santos. Quando chegou em Santos, o marido estava casado com outra. Ela não teve dúvida, largou dele e foi cuidar de 8 filhos pequenos. O mais velho está aqui, o meu irmão Frechico, que me levou pro sindicato e está na galeria lá em cima, porque ele é chique, ele está logo lá no lugar confortável. Eu estou aqui tomando sol, Frechico. É para você saber, meu cara, como eu trato você confortavelmente, porque você está num camarote aqui no estado da Vila Euclides e o Lulinha está tomando sol aqui, Frechico. Na próxima você vai vir para cá tomar sol também comigo. Então eu devo a minha vida a isso. Um cara carismático, né? Olha esse cara do povo, né? E é por isso que eu queria dizer uma coisa. Mulheres desse país, não baixem a cabeça nunca, porque nós homens precisamos aprender a respeitar vocês como companheiras, não como serviçais, não como escravas, não como cidadãs de segunda categoria. Levante a cabeça, porque Deus fez a gente igual. Não é possível que a gente não termine com essa violência. Então eu queria dizer para vocês mais uma coisa. Eu passei a noite inteira conversando com muita gente, preparando coisa para falar, porque é muita coisa para falar. São 47 anos de história, que se eu for contar aqui, nós só vamos terminar quando terminar as eleições. Então eu não posso contar tudo. Mas eu queria dizer uma coisa que é a mais absoluta verdade que eu tenho no coração. Eu sou muito agradecido, porque Deus sempre foi muito generoso comigo. Deus fez Verdade. vocês, e vocês fizeram o Lula ser o que ele é. Portanto, obrigado a vocês, trabalhadores e trabalhadoras desse país, que um dia tiveram consciência de apostar que um igual a vocês é capaz de fazer mais por vocês do que um diferente de vocês. Vocês apostaram de que E aqui está o motivo pelo qual esse cara está em primeiro lugar. O discurso dele é verdadeiro. Pro público dele, é verdadeiro. Este cara sobe no palco, pega o microfone e dentro da realidade dele, ele é honesto. E veja bem, eu não tô dizendo que a realidade dele é algo... Não tô fazendo juízo de valor, se é algo bom ou se é algo ruim. Analisando friamente. Olha essas pessoas ao redor. Essas pessoas sabem que o que ele está dizendo é verdade. Essas pessoas sabem que, no fundo, ele foi preso. Essas pessoas sabem que ele está aí há 47 anos. E essas pessoas ainda acreditam que tudo que ele passou, que pode ser contestado, ser duvidoso, essas pessoas acreditam que foram injustiças. inteligência não é pela quantidade de diploma que você tem. A quantidade de diploma mostra o conhecimento que você tem. Mas inteligência é como saber utilizar esse conhecimento. Em benefício de quem e para quem você utiliza esse conhecimento. Portanto, muito obrigado a cada homem, a cada mulher, de todos os estados do país, do Iapoca ao Chuí, de Natal até o Acre. Muito obrigado a cada trabalhador que um dia de eleição, teve a coragem de levantar e dizer: eu vou colocar na presidência da República um peão, quase que analfabeto, porque eu só tenho um diploma primário e um curso de Senai. Mas tem uma coisa que os outros não têm: eu conheço o coração e a mente de vocês, e eu tenho certeza que os outros que passaram por esse país não conheceram. Eu preparei algumas coisas. Quero dizer, Jandinha, como Deus é justo. Eu, quando a Marisa morreu, eu pensei que era o fim da minha vida, porque eu tinha vivido com a Marisa 45 anos. Eu achei que o mundo tinha acabado. Mas da mesma forma que Deus levou a dona Marisa, Deus me trouxe você para ajudar a continuar nessa luta e continuar vencendo as batalhas que nós temos que vencer.
Oi, gente, Eu sou obrigado ainda assim é torturante ver isso aqui, viu? a agradecer a Deus todo dia, porque vim da onde eu vim, não morrer de fome até os 5 anos de idade de quem nasci em Caeté, e chegar a ser presidente da República 3 vezes, só pode ser o dedo de Deus e a compreensão de vocês. Por isso, muito obrigado outra vez. Mas, companheiros e companheiras, foi aqui, exatamente aqui. O nosso palanque era daquele lado, não tinha aquela arquibancada. Foi aqui que eu tive a mais importante lição de sociologia política que um homem tem. Greve de 1979. Este estádio local. Érica Hilton tá te olhando. Olha ali ela te olhando. É. Lula, 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 Lula. Aqui, ó. 171. Ó. Aqui, ó. 171. Mensagens subliminares que existem. A greve estava durando há 15 dias. E os empresários E a Erika Hilton desapareceu. fizeram uma proposta que eu achei que a proposta era boa. Os empresários ofereceram para a gente 15% em 3 parcelas de 5. Os empresários admitiram pagar os dias parados da greve, não descontar nas férias e pagar o fundo de garantia que iam descontar de nós. Eu achei que a proposta era boa. Eu vim aqui... Gente, olha o tamanho desse telão. Olha o tamanho deste telão. Só lembrando, quem pagou? Você e eu. Eu tinha uma comissão de fábrica de 300 trabalhadores. Eu mandei a comissão de fábrica vir para centro para cá. Vários daqueles bombeiros que me abraçaram estavam aqui. Eu mandei eles virem para eles sondarem com os trabalhadores. A Erika Hilton continua aqui, ó. Exemplo de mulher. Os trabalhadores iam ou não aceitar a proposta Alckmin. E quando eu cheguei, todo mundo falou, Lula, a peãozada não vai aceitar o acordo. A peãozada está radicalizada, não vai aceitar o acordo, porque a gente tem preparado os trabalhadores para uma guerra. Aí nós chegamos aqui, cada um que ia falar, Alckmin era vaiado. Cada um que ia falar era vaiado. Quando eu fui falar, tinha mais gente do que tem hoje aqui, porque não tinha esse parque, estava tudo lotado de gente. Eu fiquei pensando, se eu colocar o acordo em votação, eu vou perder. E eu não posso perder, porque um líder não pode perder uma votação. Ele tem que ter capacidade de persuasão. Então, ao invés de colocar o acordo em votação, eu propus um voto de confiança em mim. Eu disse para os trabalhadores, quem confiar em mim, eu queria que você levantasse a mão. A gente vai voltar a trabalhar e eu vou continuar negociando. Todo mundo levantou a mão, Alckmin. Todo mundo. Repita esse gesto para o Stuka tirar uma fotografia bonita. Levante a mão. Levante a mão. Agora abaixa um dedo. Aqui, ó. Levanta a mão e abaixa um dedo. É isso. Todo mundo. Aqui, esse aqui. Melhor. Aqui. Bem, a coisa mais engraçada que eu aprendi na vida. O que é a relação de confiança? Os trabalhadores, por unanimidade, aprovaram a minha proposta de voltar a trabalhar e eu continuar negociando. Mas todos os trabalhadores saíram daqui, puto da vida comigo, achando que eu tinha traído eles. Todos, sem distinção. Todos. Nós passamos um ano para recuperar... Vem aqui, ó. Aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ok. Ele falou assim, e agora, gente? Ó. Todos, sem E agora? distinção. Pode continuar? Nós passamos um ano A gente continua? para recuperar Não? a confiança dos trabalhadores. Pode Um ano baixar, inteiro. Eu ia na porta da fábrica fazer discurso, os trabalhadores não paravam para ouvir a gente. Eu comecei a fazer piquete na porta de fábrica para eles pararem para ouvir a gente outra vez. Assim, Em gente, ó. fevereiro do É ano assim. seguinte, a gente reconquistou a confiança dos trabalhadores. E fizemos a famosa greve de 41 dias. Os trabalhadores diziam assim para mim, nós aguentamos 4 meses, nós aguentamos 3 meses, nós aguentamos um ano de greve. Eu falava, vocês não aguentam. Vocês não aguentam. Porque se a gente for verdadeiro, a gente sabe o que acontece dentro de uma casa. Vai chegando no fim do mês, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o leite, tem que pagar o pão, tem que pagar o aluguel. E a mulher começa a cobrar do marido, cadê o leite, cadê o pão, cadê o aluguel? E você começa a voltar a trabalhar. Eu sabia que era assim. Mas como o pessoal dizia que aguentava até a morte, eu falei, então vocês vão aguentar. Eu falei, eu não paro essa greve. Dia 17 de abril me prenderam. Eu fiquei 31 dias na cadeira. E a greve... O discurso dele foi
Ele já contou que foi preso 3 vezes. Começou a acabar porque os E a gente achava que empresários começaram a mandar carta para o trabalhador, dizendo que ia mandar embora por justa causa por abandono do emprego. Aí os trabalhadores começaram a votar. O que aconteceu? Veja a lição. Aconteceu um milagre. O pessoal perdeu tudo, porque na greve de 80 a gente não ganhou nada, nada, nada. Teve mais de 15 mil demissões da categoria e eu virei herói. Eu virei herói. Eu que tinha pensado em ser herói em 79, Haddad, fui tratado como se eu fosse covarde. E em 80, que eu achei que ia ser massacrado, eu fiquei herói. Sabe por quê? Porque os trabalhadores descobriram que eu estava certo em 1979 e que ele estava errado. E eles aprenderam a lição em 1980. E eu quero agradecer a vocês outra vez, porque vocês fizeram bem de voltar a trabalhar, porque vocês têm que cuidar da família de vocês. Pois bem, companheiros, isso foi a mais importante lição política. julguem o que quiser, falem o que quiser, mas o homem sabe falar. É um bom orador. Que eu tive na minha vida. Por isso, eu estou muito agradecido. Outra coisa, fazer elogios ao seu adversário no campo político não é símbolo de fraqueza, tá? Reconhecer as qualidades do seu adversário político, pelo contrário, isso é nobreza. Principalmente porque você sabe exatamente aonde são os pontos fortes do seu adversário. O Lula é um excelente orador. E dentro da realidade que ele acredita, ele fala a verdade. E é por isso que as pessoas acreditam nele. Quer ver só uma coisa? Pega o Haddad. O Haddad está saindo para governador. E ele não vai vencer. Como não venceu em 2018. E sabe por que ele não venceu em 2018? Porque o Haddad era o que o Flávio Bolsonaro é agora. Qual que era o slogan da campanha? Haddad é Lula. Qual que é o slogan da campanha do Flávio agora? Nas minhas veias corre o sangue Bolsonaro. É isso, gente. É sobre isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Existem pessoas que são de verdade. O Jair foi um líder carismático porque era de verdade. O Lula é um líder carismático porque é de verdade. O Renan é um líder carismático também porque é de verdade. E aqui estão os 3 projetos vencedores. O Renan ainda não chegou lá. E se não chegar nesse ano, fatalmente chegará em algum momento. Fatalmente chegará em algum momento. Voltei ao Lula. Acho que falamos aí dos 3 principais de maneira igual, né? Também resguardando ali as minhas percepções de mundo. Espero que você tenha gostado, né? Das minhas análises, que você possa comentar aí qual a sua posição, se eu te fiz refletir sobre alguma coisa, te fiz perceber alguma coisa aí nessa live, nesse vídeo. Comenta aí pra mim, dá like no vídeo e eu te vejo na próxima. Bom, agora com as eleições, espero estar um pouquinho mais presente aqui, sempre analisando aí os discursos dos nossos principais candidatos, os 3 primeiros, né? Flávio Bolsonaro, Lula e Renan Santos. Até a próxima. Falou.